Eu sei que nesse momento você tem um monte de dúvidas que estão te corroendo aí por dentro e provavelmente te fazendo perder várias noites de sono. Perguntas como, por exemplo, o que eu faço com a minha vida? Ou será que eu sou feliz fazendo o que eu faço? Ou até mesmo, por que parece que eu me esforço tanto e nada acontece comigo, só com os outros? Sabe, a verdade é que até pouco tempo eu também me fazia todos esses mesmos questionamentos. E sempre que eu me deparava com perguntas desse tipo, eu seguia basicamente dois caminhos, que talvez você também os siga. O primeiro deles era fingir que essas perguntas não existiam e que eu tava tudo bem, sabe? O que no final das contas dava certo por pouco tempo, mas eventualmente eu deitava a cabeça no travesseiro e todas as questões vinham de uma vez só e eu perdia noites de sono e continuava preocupado. Ou seja, não dava para esconder as feridas. E o caminho número 2 era basicamente colocar essas perguntas para outras pessoas. Sei lá, os meus pais, os meus amigos e, dependendo do desespero, até mesmo desconhecidos. E a verdade é que você deve ter percebido isso também. Nenhum desses caminhos realmente funciona. Quando você finge que não existem essas perguntas, elas te procuram da mesma forma e acabam te machucando cada vez mais. Afinal de contas, a ferida está aberta e você só está fingindo que ela não existe. E o caminho número 2 também não funciona, você colocar essa pergunta para outras pessoas, porque essas perguntas são tão intrínsecas a você, elas dependem tanto daquilo que você está sentindo e só você sabe o que você está sentindo, que na verdade é injusto você pedir para outras pessoas assumirem essa responsabilidade por você, porque no fim das contas é impossível. E então eu estava meio que de saco cheio disso tudo e eu tinha entendido que eu precisava responder essas perguntas de alguma forma. E aí o estalo que surgiu para mim foi o seguinte. Bom, a verdade é que eu me considero um cara relativamente inteligente, mas eu acabei percebendo que existe algo muito mais inteligente e sábio do que eu e do que todos nós. E esse algo é a vida. E aí eu comecei a me questionar, cara, será que é possível colocar essas perguntas para a vida e deixar com que a vida me mostre qual é o melhor caminho a ser seguido? Ou seja, como responder todas essas perguntas que hoje me tiram o sono? E aí eu me debrucei sobre isso e comecei a fazer experiências com a minha própria vida. Ou seja, até o ponto em que eu consegui encontrar um passo a passo simples para que a vida me responda todos esses questionamentos. E na verdade, o intuito desse vídeo é só para que você também possa fazer isso. Eu quero compartilhar contigo a minha experiência no intuito de que você também consiga responder essas questões que hoje te tiram sono da mesma forma que eu consegui. E, enfim, vamos para o que interessa. O vídeo vai ser dividido em basicamente 3 etapas. Parte número 1, como fazer boas perguntas. E eu sei que isso parece meio bobo, mas a verdade é que se você faz uma pergunta meia boca, consequentemente a vida vai te dar uma resposta meia boca. E, para falar a verdade, não é isso que a gente quer aqui. Parte número 2 vai ser sobre como encontrar as respostas para as suas perguntas. E a terceira e última parte é sobre como saber que as respostas que você recebeu são verdadeiramente para você. E isso é um ponto bem importante, porque como essas são perguntas cujas respostas têm a capacidade de mudar a nossa vida, se a gente colocá-las em prática, é claro, e é o que a gente deseja fazer aqui, então é melhor você ter certeza de que a resposta que você recebeu é para você mesmo. Então, parte número 1. Como fazer boas perguntas? Sabe, eu acabei percebendo que raramente aquilo que a gente diz que nos incomoda é a real causa do nosso problema. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, deixa eu pegar um exemplo mais palpável. Digamos que hoje você se sinta insatisfeito ou insatisfeita no seu trabalho. E aí você pode parar e pensar, bom, a pergunta que eu devo fazer para a vida é simplesmente qual outro trabalho eu devo arrumar. E na verdade isso ainda é muito superficial.
O que a gente precisa fazer nesse primeiro momento é destrinchar a sua pergunta até chegar ao coração do que realmente te incomoda. Então, nesse caso, bom, beleza, eu estou insatisfeito no trabalho. Por que eu estou insatisfeito no trabalho? Digamos que depois de uma certa reflexão, eu entenda que é porque eu não me sinto valorizado ali naquele emprego. Beleza. Por que eu não me sinto valorizado? Bom, aí eu vou refletir mais um pouco e pode ser que eu perceba que é porque eu não gosto de fazer aquilo ali. Aquilo ali não me faz bem. Opa, então a gente já entendeu uma coisa mais interessante ainda. Será que dá para ir mais fundo? Bom, você então se pergunta por que mais uma vez. E digamos que depois de outra longa reflexão, você perceba que, na verdade, por debaixo de tudo isso, está o fato de você não ter encontrado o seu propósito. Você não sabe o que você quer verdadeiramente fazer com a sua vida. E é esse que é o verdadeiro problema. Ou seja, a partir do momento que você fizer a pergunta para a vida, qual é o meu propósito? Quando você receber essa resposta, essa mesma resposta vai responder todas as perguntas intermediárias que você fez até chegar aqui. Então, por exemplo, sabendo qual é o seu propósito, você naturalmente vai saber qual outro emprego você deve arrumar e como ser uma pessoa mais produtiva, como ser uma pessoa mais feliz, como servir melhor as pessoas. Portanto, nessa etapa, leve o tempo que for preciso para você identificar qual é o verdadeiro problema que está te corroendo por aí. O que é que verdadeiramente te incomoda? Porque é essa pergunta que você precisa fazer e é essa pergunta que vai fazer com que todas as outras áreas da sua vida e todas as outras perguntas intermediárias clareiem também, que você tenha uma visão mais ampla do todo. Agora, tem uma outra coisa que eu ainda preciso te falar nesse tópico, que é o seguinte: como você busca encontrar respostas da vida, logo você precisa literalmente fazer essas perguntas para a vida. E existem 3 formas de fazer isso que eu basicamente gosto e pratico no meu dia a dia. A forma número 1 é você escrevendo a sua pergunta. Ou seja, senta, pega uma folha em branco e escreve qual é a sua verdadeira dor, qual é a sua pergunta, o que você quer saber. A forma número 2, e que também é bem interessante, é você literalmente verbalizar isso. Ou seja, pergunta, qual é o meu propósito? Faz essa pergunta, deixa isso ressoar e reverberar na vida. E uma terceira forma que eu também gosto de usar é fechar os olhos e literalmente fazer uma pergunta e deixar que essa pergunta seja distribuída ao longo do meu corpo. É um pouco difícil de explicar, para falar a verdade, mas funciona, experimenta, pode ser que funcione para você essa forma. Dito isso, vamos para a segunda etapa, que é como encontrar as respostas. Olha, a esse respeito eu preciso te dizer uma coisa muito importante e que diz respeito à postura que você precisa adotar quando você vai colocar uma pergunta para a vida. Como a gente está falando de respostas para perguntas muito difíceis, é muito provável que a resposta que você receber da vida não seja tão divertida assim. Pode ser que ela exponha as suas feridas. Pode ser que a vida te dê um tapa na cara. E isso é exatamente o que você precisa para esse momento. Ou seja, quando você coloca a pergunta para a vida, é muito importante que você esteja verdadeiramente disposto a encontrar a resposta. Ou seja, a encontrar a verdade. Porque isso pode doer. É muito provável que a resposta que você receba te magoe. Mas, acredite se quiser, se você recebeu essa resposta, é porque você precisa dela nesse momento. Então, a primeira coisa é esse ponto sobre postura. Faça a pergunta e esteja disposto a recebê-la de verdade, a ouvir o que a vida tem para te falar. Dito isso, é muito importante que você entenda que a resposta não tem tempo para chegar. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: eu já fiz perguntas para a vida em que eu recebi a resposta praticamente na mesma hora, como se a gente estivesse aqui, dialogando, eu e a vida nesse exato momento. Agora, eu também já fiz perguntas que demoraram muito para serem respondidas. E isso faz parte do jogo, tá tudo bem. A única coisa que você precisa fazer é se manter atento o tempo inteiro. E pensando bem, eu acho que a melhor analogia para poder exemplificar isso é pensar quando você está num ponto de ônibus, aguardando o seu ônibus. O que acontece? Você não sabe, quando está no ponto de ônibus, a que horas o seu ônibus vai passar, certo?
Mas você sabe que, independentemente do que aconteça, ele vai passar. Isso é garantido. E, portanto, você tá ali, mas você nunca tá de bobeira. Vez ou outra você olha pro lado para ver se o seu ônibus está chegando, porque você sabe que ele tá vindo. E com a resposta, é absolutamente a mesma coisa. Você não sabe quando ela vai chegar, mas você sabe que ela está vindo. Então, esteja atento. Ou seja, siga o seu dia a dia, faça as tarefas que você tem que fazer, mas saiba que você está esperando uma resposta. Esteja sempre atento para isso, sempre com essa postura interior, sabe? Ao mesmo tempo, você precisa encontrar um equilíbrio, ou seja, se manter atento, mas ficar tranquilo. Porque se tem uma coisa que eu acabei aprendendo nessa jornada de fazer perguntas para a vida, é que a resposta sabe onde você mora. Ou seja, ela vai te encontrar. Fica sossegado. A única coisa que você precisa fazer é se manter atento para que você perceba o momento em que ela chegar até você. É só isso. Ah, e uma outra coisa importante é que a resposta pode chegar de absolutamente qualquer forma. Então, por exemplo, pode ser que você esteja lendo um livro e de repente está lá a resposta para você, em uma citação. Ou então você está sentado numa mesa de bar com amigos e por acaso ouve a conversa da mesa ao lado e aquela é a resposta para você. Ou então pode ser que a resposta não venha nem mesmo com palavras ou frases. Você pode ter que interpretá-la. Tudo que você precisa fazer é se manter aberto. E lembre-se durante essa segunda etapa, que é de encontrar as respostas. A resposta sabe onde você mora. Ela vai te encontrar. Fica tranquilo. E agora, para fechar com chave de ouro, a terceira e última parte do vídeo, que é como saber que as respostas que você recebeu são verdadeiramente para você. Olha, essa é a parte mais interessante, porque eu não sei como colocar isso de outra forma, a não ser dizendo que você vai saber que a resposta é para você. Ou melhor, você vai sentir que a resposta é para você. Porque perceba que todo esse processo de colocar a pergunta para a vida e receber a resposta da vida, isso não é um processo que exige um desgaste emocional ou intelectual. Não se trata de você sentar na cadeira e ficar pensando sobre os seus problemas até ficar exausto, sabe? Não é sobre isso. A ideia aqui é que você encontre as suas respostas de uma fonte muito mais serena e muito mais assertiva do que a sua própria mente. E, portanto, quando você receber a resposta da vida, você vai sentir isso literalmente no seu corpo e você vai saber que é para você. A sensação vai ser mais ou menos do tipo, você vai ouvir a resposta e vai falar, putz, cara, é claro que é isso, é claro que é isso. O seu corpo vai te dizer que essa é a resposta. Diga-se de passagem, é muito legal experienciar isso. E mais uma coisa que eu queria falar para você, ainda a respeito desse tópico, é que presta atenção, porque muitas vezes a vida vai trazer a resposta com uma pitada de bom humor. Lembra que antes eu tinha falado que pode ser que a vida te dê um tapa na cara? Isso é verdade, mas ao mesmo tempo a vida tem bom humor e ela vai trazer muitas das respostas para você de forma cômica. Isso acontece muito quando eu faço perguntas, é muito legal passar por isso. É mais ou menos a sensação de que quando você receber a resposta, você vai falar, cara, eu sou muito idiota, isso estava na minha cara o tempo inteiro. E o legal é que muitas das vezes, quando eu recebo esse tipo de resposta com uma pitada de senso de humor, eu acabo rindo, na verdade. Eu sinto isso no meu corpo e começo a rir, porque é óbvio. Como é que eu não tinha pensado nisso antes, né? Então, assim, eu desejo que você coloque isso em prática. Mas eu preciso te fazer um alerta, entretanto. E é um alerta importante, porque é algo que eu acabei percebendo na minha jornada e eu queria passar para você, para que você não cometa os erros que eu cometi. Porque você vai perceber que no momento em que você começa a colocar perguntas para a vida, isso se torna um jogo. E é muito divertido jogar esse jogo. Você vai começar a fazer várias perguntas e você vai começar a receber respostas em insights que você nunca tinha pensado antes. E você vai começar a aplicar esses insights e você vai ter resultados extraordinários. Você vai se sentir melhor. É impressionante. Faz isso. Mas o que eu quero te dizer é que cuidado para não estragar com o mistério da vida. Sabe, é muito comum quando você começa a se divertir com esse processo de fazer perguntas, que você queira saber mais do que você realmente deve saber.
E eu te falo, nem caminhe esse caminho, porque, em primeiro lugar, você nunca vai acabar com o mistério da vida. Isso é impossível. E, em segundo lugar, você vai perceber que muitas vezes a resposta que você receber, ela só vai te levar para o próximo degrau. E tá tudo bem. Às vezes é só isso que você precisa saber mesmo. Você só precisa saber qual é o próximo passo. Tá tudo certo. Então, confie um pouco também no mistério da vida, não queira saber de tudo. Pega tudo que está te incomodando agora, mais nesse exato momento, tudo que está de mais latente em você, que está mais causando dor em você, e coloca essas perguntas para a vida. Depois que você obter as respostas, fica sossegado. Se preocupa só em colocar as respostas em prática, porque é isso que vai trazer os resultados para a sua vida. Mas não fica enchendo a vida de perguntas. Aproveita para curtir o mistério também, sabe? Curte essa jornada de não saber tudo. Porque, embora exista muita beleza em você dialogar com a vida e você perceber que a vida... Estranho isso, né? Mas que a vida tá viva e que ela tá te respondendo, é muito bonito você também não saber de tudo, de vez em quando. Então, tenta encontrar esse equilíbrio entre respostas e mistério, entre saber e não saber. Faz isso, porque a jornada vai se tornar mais divertida. Bom, então eu acho que era basicamente isso que eu queria te falar, mas eu aproveito para te falar que quando você receber respostas, volta aqui nesse vídeo. Me conta como você recebeu essas respostas, se foram engraçadas, enfim, como o estalo chegou para você. E coloca tudo isso em prática, porque isso tudo tem potencial de mudar a sua vida. Bom, é isso. É isso.